Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, graças a Deus, pela rica oportunidade que temos de estar aqui com mais essa oportunidade, né? De gravar mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio, né? Isso é importante para nossas vidas e precisamos considerar isso aí. A gente só vai ter proveito disso se considerar, né? Claro, se interessar. Então, tudo aquilo que nós nos interessamos, nós guardamos, nós meditamos, nós pensamos, nós avaliamos, nós valorizamos todos os dias, né? Então, a palavra de Deus, agora mesmo nós estávamos falando da gente abraçar a Bíblia, da gente beijar a Bíblia, da gente querer aprender a palavra de Deus, considerando que ali está a nossa vida, né? É claro que não é na própria Bíblia, no livro, mas ali está o conteúdo que nos dá riqueza de sabedoria para nós salvar a nossa alma, que é até o assunto da lição de hoje. E nós vamos falar sobre alma, né? Nós estamos no 4º trimestre de 2025 e estamos estudando corpo, alma e espírito, é o nosso tema, né? E subtema, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então veja essa restauração que muitas vezes vai ser falada aqui na revista, nessa lição de hoje, de restauração. O que é isso? A alma está perdida, estamos todos perdidos e precisamos restaurar ou recuperar essa perda, né, que nós estamos afastados de Deus e precisamos nos aproximar outra vez. Então é isso, salvar a nossa alma. Então essa restauração do ser humano que caiu, se separou da vida e precisa achar outra vez. E o apóstolo Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Então significa que a nossa vida está na palavra de Deus, que Jesus é o verbo, é a palavra. Então, quando Jesus disse, aquele que guardar, que é o que eu falei agora, de você zelar, você ter prazer, você guardar, você memorizar, você, né? A palavra de Deus, porque você só vai memorizar aquilo que você se interessa. Então, se você se interessar pela palavra de Deus, você vai guardar. Se você guardar, nunca verá a morte, disse Jesus. Então veja que se você não se interessa por um assunto, você não memoriza. Até mesmo uma pessoa, se você não se interessar muito em conversar com ele ou conhecer ele, você se esquece dele. Outro dia, muito depois, ele aparecer com você, assim, se lembra de mim? Não, você não me interessa nisso aí. Mas se você se interessar, né, se for um artista, uma pessoa assim que você se interessou em conhecer, você nunca esquece. Você lembra de mim? Lembro. Eu lembro até onde foi que eu vi você. Então, assim, a Bíblia, ela forma, ela constrói na nossa mente, na nossa alma, a imagem de Cristo. Entendeu? Então, a gente tem isso aí gravado. Então, quando Cristo fala, nós sabemos se é Ele ou se não é Ele. Você vê que ele fala isso em João 10, né? Que ele é o pastor e as ovelhas ouvem a sua voz. É exatamente. Ouvir, entender, saber quando é Deus, você sabe, porque você aprendeu na Bíblia. Então, aí você é um aprendizado com conhecimento, com aproximação, com a convivência, com a aliança, né? É um relacionamento verdadeiro, que isso é a tua alma, o teu espírito com Deus. Que é o que nós vamos tentar falar aqui, que isso é tão difícil de você explicar para alguém o que é alma, o que é espírito, que você tem isso aí, mas você não vê e você não quer compreender. É difícil de compreender mesmo, mas se você for para a Bíblia, você compreende.
Já a parte maligna nunca vai te ensinar isso, né? Porque ele não tem interesse de ser conhecido, de ser revelado, né? Porque se o diabo se revelar, aí você sabe quem é ele. Então ele é escondido, ele sempre quer se esconder de você. Mas Deus, ele quer se revelar a você, para você conhecer ele, né? E ele salva a tua alma. Então veja que é isso aqui. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 5, 2 de novembro de 2025. Aí o assunto da lição de hoje, a alma, a natureza imaterial do ser humano, né? Então é esse lado que não é material, que é exatamente você, como homem natural, material, carnal, físico, você não vai entender isso aqui. Apesar de você saber uma coisa muito vaga, você sabe que existe. Eu sempre digo aqui nos programas que as pessoas, mesmo ele não correndo atrás para conhecer, saber, descobrir isso aí, como é a alma dele, o que, para onde vai, da onde veio e tudo, e assim mesmo também o espírito, mas ele vagamente ele sabe que existe. Porque morre uma pessoa e diz, agora está lá no céu, com o papai do céu. Às vezes o cara morreu com a barriga cheia de cachaça, sei, como diz o ditado aqui na nossa região, no piseiro, né? E aí, nas orgias, aí na prostituição, e a pessoa diz isso, e quer dizer, vagamente ele tem ali, ele sabe que existe essa outra vida, que a alma não morre. O homem, bomba nuclear, pode ser o que for, feita por mão de homem, não destrói a alma, né? Agora, que destrói é o pecado, no sentido de separar de Deus, não que vai eliminar a alma. Então você tem uma alma, você tem um espírito que é eterno. Então você tem que ter esse cuidado, conhecer isso para você nos acompanhar. Eu também tenho essa responsabilidade, eu preciso manter, de salvar a tua alma. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é isso que às vezes a pessoa sabe que existe, mas não corre atrás para saber como é que funciona esse negócio. Aí o homem mesmo não vai dizer para você, não sabe dizer, a não ser nós, assim, no sentido espiritual, palavra de Deus vai te dizer, mas no sentido material, vamos dizer, cientificamente, ciência de homem, ou ideias de homem, nunca vai te explicar isso aqui. E nem as tuas ideias, teus pensamentos, né? E a parte maligna, muito menos, como eu já falei. Então vamos aqui, texto áureo. E não temas o que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Então veja aqui Jesus falando essas palavras, né? Que para não temer aquele que mata o corpo. Pode ser porque na verdade o teu corpo vai ser morto mesmo. E quem é que mata? A morte, o diabo. Mas ele não pode fazer nada com a tua alma se você recorrer ao Senhor. Se você não recorrer, já perdeu, né? Morreu junto, é duas mortes já. A Bíblia fala de segunda morte, morreu a alma também. Mas se você correr atrás para livrar, como disse Jesus, nunca verá a morte se você tiver com a palavra de Deus guardada em você. Você morreu com Cristo. Então você aprendeu, buscou tua vida em Cristo, está escondida com Cristo no reino de Deus, que é no Pai, Filho e Espírito Santo, está lá a tua vida. Então, mas você tem essa entrada lá através de Jesus. E é as suas palavras que diz quem é ele. Eu conheço Jesus pela palavra dele. Então aqui, verdade prática. Cuidar da alma é uma
atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. É um negócio bem, né, profundo, né? Então veja isso aí, você tem que cuidar da tua alma. É isso aí. Como é que eu vou cuidar de uma coisa que eu nem vejo? Mas eu não corro atrás para saber que existe e tem uma maneira de eu cuidar. Se eu enxergar essa alma, eu dou comida para ela, eu alimento ela de maneira que eu salvo ela, né? Que é exatamente o pão da vida, que palavras ninguém vê, mas alimenta, mas também amaldiçoa. Então isso aí já passo para você. Graças a Deus. Mais uma rica oportunidade de estarmos a compartilhar a palavra de Deus a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Mais um tema muito importante, a lição de número 5, fala sobre a alma. Uma das composições do ser humano, que o homem é composto de espírito, alma e corpo. E hoje nós vamos falar sobre essa parte imaterial, invisível, que é a alma do ser humano, mas que ela demonstra que ela é real e é manifesta para o corpo, né? Os sentimentos, vontade, decisões, atitudes. E de onde vem tudo isso? Existe algo que foi feito por Deus, que está dentro do ser humano, que é invisível, mas que existe e que manifesta, né, essas operações internas de formas visíveis. Né? Você sente um desejo e você manifesta isso para o corpo, às vezes a gente até fala, né? Então tudo isso vem da alma. Essa parte do ser humano é muito importante, como nós vamos estudar, cuidar da alma. É uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Isso é responsabilidade do ser humano. Essa alma, ela tem, na Bíblia, ela tem também esse mesmo sentido de vida, fôlego de vida, mas não somente isso. Além de ser o fôlego de vida, aquilo que Deus soprou, deu vida e fez o homem alma vivente. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e tornou-se alma vivente. Então, são essas duas composições do ser humano, literalmente, mas não só isso. A parte de sentimento, a parte de emoções, dessa composição chamada alma. E isso é muito expresso através da nossa rotina, né? Se a gente for observar, a gente vai aprender algumas questões nessa lição e nas seguintes também, dessa parte material invisível do homem. E aí a gente vai descobrir que isso é tão real, mas que é essa alma também que dará conta a Deus de todos os seus atos aqui na terra. Então essa alma precisa estar sujeita à palavra, em obediência, submissão, para que venha receber de Jesus a devida recompensa e não a sentença. Porque se nós formos dar corda, como dizem os mais antigos, aos nossos anseios, aos nossos desejos de forma irresponsável, nós seremos penalizados pela lei de Deus. Que a lei de Deus, ela não é que Jesus veio para condenar, porque ele disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Agora nós é que escolhemos o que queremos, ser salvo ou sermos condenados, porque a sentença que já está sobre nós é de condenação. Nós podemos só nos livrar disso crendo no poder do Evangelho e obedecendo. Então, quando nós vamos ao Evangelho, aí nós já nos deparamos com a renúncia. Então, eu não posso fazer tudo o que eu quero, da mesma forma que eu não posso fazer ou dirigir do jeito que eu quero no trânsito, porque existem leis e existe também as regras, as punições para
quebras dessas leis. Então, nos princípios de Deus, a mesma coisa. Então, nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que a gente vai começando a compreender a partir desses textos bíblicos e também com o comentarista desta lição. Eu quero falar alguma coisa ainda aqui. Como você falou aí, que Deus falou, ou que está escrito, né? Em Gênesis lá, Gênesis 2:7. Deus soprou nas narinas do homem e tornou uma alma vivente, né? Essa palavra vivente é no sentido de uma alma que é eterna, que faz parte de Deus, faz parte da eternidade dele, é o príncipe, ou seja, ele é pai da eternidade, o Senhor, né? Então, essa eternidade, não tem como você eliminar a alma. Como eu falei, principalmente com as coisas materiais. Não tem como um homem matar a alma do outro homem. Não existe isso. O diabo foi que matou o homem, no sentido, Adão acabou matando nós nesse sentido aí. Mas ele não eliminou, acabou, sumiu a alma. Há quem pregue isso aí. Que você morre, está condenado não obedecer a Deus, se acabou, sumiu, simplesmente não existiu. Conversa fiada, a Bíblia não diz isso. Você é alma vivente, eterna. Então significa que a diferença dos animais é essa aí, vamos falar sobre isso, né? Mas assim, porque os animais, a alma dele está ligada no corpo. A gente até falou esses dias numa lição sobre isso aí. Então, ela não tem vivência eterna, não é viva eternamente, não tem parte com Deus nesse sentido. A semelhança do homem com Deus é essa aí. Porque você é eterno igual a ele, nesse sentido. Mas como você caiu, que é Adão nos tirou da eternidade no sentido de estar junto com Deus, nos separou de Deus, nós precisamos nos religar a Deus para ter eternidade com Deus, salvo, ter vida. Essa palavra vida eterna significa com Deus. Não que os outros não sejam eternos também. Você vai ter uma vida também, você vai ter uma eternidade também, só que não é com Deus. É assim. Se não quiser pegar os caminhos, aprender, salvar a sua vida. Então veja que os animais descem ao pó, leva a alma com ele, né? Porque não é eterno. Já o homem não, ele foi feito para viver e não morrer, nunca. Quer dizer, aí o homem morreu por causa do pecado, mas Deus dá uma oportunidade dele ter outro corpo, que essa alma vai pertencer a esse outro corpo, que é o corpo, como diz Jesus quando ressuscitou. Glorificado. Jesus, ele se tornou esse corpo corruptível por causa de nós, que ele não tinha pecado, mas ele recebeu os pecados nossos. Então ele recebeu um corpo corruptível também, um corpo carnal, físico, né? E essa alma dele habitou lá. Mas depois eles mataram esse corpo, que é o próprio Jesus, foi morto. Mas ele voltou ao estágio de novo de um corpo glorificado, que é o caso nosso, demonstrando exatamente, nós viemos nesse corpo corruptível e nós vamos nos tornar incorruptíveis pela palavra de Deus. A palavra que nos torna isso aí, que nos leva a isso aí, né? Que é restaurar, é o que nós estamos falando nesse trimestre de restauração, até chegar à estatura completa de Cristo. Como Cristo foi restaurado, nós vamos ser restaurados também. O apóstolo Paulo diz isso. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, Deus tornará nos trazer juntamente com Ele, né? Quando Ele vir para nos arrebatar, né? Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, fala isso aí. Então é isso aí, mas é só para as pessoas entenderem que os animais, eles não têm eternidade, as almas deles, né? Que está ligado na carne. Nós não, está ligado mais ao Espírito que veio de Deus. Porque os animais não têm o Espírito de Deus, né? Que foi dado por Deus, que pode se ligar a Deus, né? Nós temos. Então essa alma nossa está mais ligada ao Espírito do que mesmo à carne, né? Mas se você continuar no pecado, então a carne leva a alma ao inferno também. Ou seja,
desce às profundezas que está na parábola de Jesus ali, que Jesus falou de o rico e o Lázaro. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos. O rico também morreu, foi sepultado. O que é isso? Desceu às profundezas. Ele está falando de alma, ele não está falando do corpo, não, que o corpo de qualquer um é sepultado. Ou, às vezes nem é, os urubu comem, ou sei lá. Né? Mas a terra, no final, a terra comeu, virou terra, né? Ou que um animal possa se alimentar desse corpo, ou o oceano, mas de qualquer jeito, no final, virou matéria, virou terra, virou, né? Então, mas a alma não desceu para lá, não, subiu, os anjos levam, se você estiver com o Senhor Jesus, né? Então, é isso aí. E aí onde há a separação, né, do homem. Sim. Separação de alma, porque enquanto nós estamos aqui, quando o barro, Deus fez o boneco de barro, estava lá, inerte. Depois ele sopra o fôlego de vida e aí gera essa unidade do ser humano, espírito, alma e corpo funcionando plenamente. Aí na morte, isso se separa novamente. Porque só o barro, só o corpo ali, não tinha funcionamento nenhum. Não. O que passou a existir foi a vida de Deus, a essência de Deus no ser humano. Da mesma forma, quando nós morrermos, que todos nós morreremos, então isso já é separado. Então já não vai mais haver essa unidade de corpo, dessa matéria. Da mesma forma como foi criado separado, na morte será novamente separado. E aí o espírito voltará a Deus. E essa alma é a parte que vai receber outro corpo. Que vai ser julgada, né? Porque ela tem a consciência. Nós vamos até estudar em lições posteriores sobre essa parte da consciência, essa parte das atitudes que, na verdade, o governo do ser humano, ele passa pela alma. Então, na verdade, o conselho da palavra é que nós sejamos governados pelo Espírito de Deus. Se você deixar que a sua alma governe, dessa mesma forma ela irá se apresentar a Deus e se apresentar mal, né? Porque levará aquilo que não é o que Deus planejou para você viver nessa terra. O que Deus planejou é para que vivamos de acordo com a palavra, para que ela nos traga esse descanso e essa paz na eternidade, como está lá no texto áureo. Pois é, na verdade prática da lição. Sim. Tem, até a gente estudou sobre isso também na escola bíblica, que na verdade é uma alma que tem um corpo. A alma. Não é um corpo que tem uma alma, é o contrário, irmão. Porque exatamente. Você não está sujeito ao corpo, a alma não está assim sujeita no sentido que vai permanecer. Então é como que tem ali uma capa, jogou a capa fora. É mais ou menos assim. Então eu tenho aqui um ser com a capa. Ou eu estou usando um objeto. Aí eu depois jogo fora. É assim que é. Então a alma nossa tem um corpo. Exatamente. Né? Que é provisório. Aí não pode dizer o corpo tem uma alma, porque o corpo faz nada. Né? Então é assim, nós estamos... A nossa alma está num corpo que depois ela vai mudar para outro corpo. É isso aí. Exatamente. Né? Então veja que até a Bíblia não diz, né? E nem eu vejo ninguém pregar sobre isso, assim, porque não existe na Bíblia mesmo, né? Mas assim, dá de se entender que o corpo, que de uma pessoa que ele vai receber, essa alma vai receber ele condenado, o ímpio, separado de Deus, que vai ficar eternamente num lago de fogo. Ele não vai receber um corpo parecido com esse aqui, um corpo defeituoso. Eu entendo assim, um corpo de demônio. Gente que já viu demônio, que eu nunca vi, assim, no sentido literal, vê que não é, tem uma semelhança um pouco, mas é defeituoso, é uma coisa feiosa, não é uma coisa perfeita como um homem, assim. Então o pecado tira toda a perfeição, né, ali, a imagem de Deus, né? Não parece mais com o Senhor. Eu acredito assim.
É claro que isso não está escrito, estou falando do que eu acho que é. Então essa alma que vai receber um corpo glorificado, que é perfeito na salvação, porque nós somos, de qualquer maneira, nós envelhecemos, adoecemos, e o corpo glorificado não, ele é uma idade só, não existe essa questão de envelhecer, de ficar maior, menor, de ficar fraco, não. Então, da mesma forma, essa alma condenada, que a pessoa não reparou, não buscou jeito de salvar a sua própria alma, vai receber um corpo que não tem nada a ver com o Senhor. Eu acredito dessa forma. Então, esse corpo é que não é o mesmo, não adianta. Tanto para o condenado, quanto também para o salvo, né? Então, são corpos diferentes. Você vê que eu estou falando isso e no sentido de salvação, você vê que com Jesus aconteceu isso aí. Que a Maria Madalena, ninguém conheceu Jesus. Toda vez que ele aparecia de forma diferente para os olhos humanos. Eles não conheciam, conhecia pelos milagres, pela maneira dele falar, sabia que era ele, mas num corpo diferenciado, né? Maria Madalena perguntou para ele se ele sabia onde tinham colocado o Senhor dela. O meu Senhor, o Senhor sabe onde colocaram o meu Senhor, que ele não está aqui, sou eu, Maria. Então, veja que, né, os discípulos no caminho de Amaús não conheceram, nenhum deles. Então, assim, para você ver que é um corpo totalmente, né, perfeito, né? Então é isso aí, vamos... Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17 e Mateus capítulo 10, versículo 28. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos a Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, que são os homens, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. No caso, só Deus pode fazer isso. Exatamente, não é isso aí. Aí quando Jesus diz assim, é no sentido da gente não ficar aflito. No mundo tereis aflição, né? Ele diz, né? Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você não se preocupar com o teu corpo, o que vai comer, o que vai vestir. E ao mesmo tempo, sim, não ser irresponsável, mas também não ser um maluco, um louco, que só olha para esse lado. Não. Segundo plano, eu tenho que cuidar primeiro da minha alma, é o que vale. Essa alma que existe um corpo que é em segundo plano, né? Que tem um corpo, é o que foi falado aqui, para mim priorizar a alma. Porque essa alma tem um corpo. Não é priorizar o corpo que tem uma alma. Não, em segundo plano, não. Então, foi dito isso exatamente para você priorizar a alma, pensar. Eu estou alimentando essa alma, eu estou conduzindo essa alma para a vida, eu estou alimentando ela com a palavra de Deus, né? Porque o alimento da alma é exatamente a palavra de Deus, é obediência à palavra, né? Então, essa santidade, tudo o que é esse alimento? A alma é como que seja assim o HD teu, é mais ou menos isso aí, como que seja o coração também. É claro que aqui não compara assim, né?
mas é como que seja ali aquilo que vai absorver. A gente tem falado aqui outras vezes que a alma, coitadinha, ela é indefesa. É meio que assim, a alma, ela está entre a carne e o espírito, vai ser falado aqui, mas assim, ela recebe do que der para ela. Não, tá dando carnaval, jogo do Brasil, pega lá, e a alma tá dentro aqui, coitadinha, correndo atrás da morte. Porque não tem nada que vende bom para ela ali, para salvar, que é exatamente essa aproximação de Deus. Aquilo lá que você está fazendo, Deus concorda, Deus está lá, é uma coisa de Deus, tá bom. Se não é, é de homem, no mínimo é vão. Então a alma está sendo conduzida induzida a ficar com as coisas terrenas. Então ela não tem poder de decisão. Não, vou decidir aqui, apesar aqui falar isso, mas ela vem a indução da parte do Espírito, essa força, esse poder que nós buscamos no Senhor, induz ela a fazer, a querer, a desejar Deus. Está entendendo? Da mesma forma, se eu for não olhar para esse lado espiritual, para a palavra de Deus, eu não aprender isso, eu não entender isso, não aceitar isso, eu vou buscar nas coisas, eu vou alimentando essa alma a vida inteira com as coisas só terrenas, e ela animadona só com as coisas terrenas, porque ela é esse depósito que vai recebendo ali, eu entendo dessa forma, entendeu? Ela vai recebendo daquilo que você dá para ela. Aí vem o confronto da palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Exatamente, que essas conquistas, elas são através do corpo. Essas manifestações, apesar de ser um apelo da alma, mas as manifestações são do corpo. Vem a ganância, vem uma busca desenfreada por poder, por a preocupação, coisas terrenas. E aí o corpo vai desenfreadamente seguindo comando da alma, e a alma chega a se perder porque não refletiu, o ser humano não deu atenção ao que era eterno. Então o material, ele é corruptível, ele é passageiro. Então nós temos esse conselho da palavra de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E você sempre vai pensar que, não, se eu tiver uma condição, vou buscar mais a Deus. Pelo contrário. Quanto mais você tem condição, mais difícil fica. Não é que você não vá buscar, você vai, mas fica mais difícil. Porque se você tem um carro, é um carro, né? Tu olha pro carro, tá os pneus cheios, tá tudo certo. Se tu tiver 1000, eita, hoje espocou 20 pneus, só de uma vez só. Porque é 1000 carros rodando. Quer dizer, aí se você se enrola todinho, aí não vai buscar a Deus. É claro que você vai, se você tiver mesmo consciência do que é as coisas, do que é necessário, você vai buscar. Mesmo com os pneus espocados, pode virar carro, você diz, não, vou fazer o culto a Deus, deixa, depois eu arrumo os carros lá. Mas que se torna mais difícil, se torna. Pode ficar certo. Por que que Jesus disse? Porque tem gente aí, irmão, não, vou procurar me formar primeiro, depois vou ser crente, depois eu vou para culto, quero olhar aqui meu livro para me passar na prova, porque senão eu perdo o diploma. Aí às vezes você perde o diploma do céu, por causa disso aí. Por quê? Jesus, ele disse para a gente, quando ele enviou os 70, o que ele disse? Não leva alforje. Ou seja, bolsa, mala. Não leva não, mala não. Não leva bagagem. Né? Não leva bagagem, não leva ouro nem prata. Você não precisa de dinheiro, de dólar, de euro, de real, não leva não. Mas é claro que se você tiver, você leva. Ele está dizendo aqui que não precisa correr atrás de ter primeiro dinheiro para poder tu ir. Aí eu tenho que ter muita roupa. Não, só uma túnica. Não leva 2 túnicas, ele disse. Não leva um monte de sandália, é uma sandália só, ele falou. Todo obreiro é digno do seu salário. Ele disse, eu vou sustentar você. Vai, do jeito que tu tá, vai.
que eu vou te sustentar. Exatamente. Então, uma coisa bem assim, Para entendeu? nos dar uma lição que não tem desculpa, qualquer um pode ir, não depende de você ter recurso ou não, serve para o que tem e para o que não tem, no caso, né? Exatamente, exatamente. Vamos aos objetivos da lição, são 3, cada um correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo, objetivo, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é a parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. Terceiro objetivo, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. Pois é, aí você vai achar uma razão tanto mundana como uma razão espiritual, uma razão de cultuar a Deus, né? Você vê que até o apóstolo Paulo diz que tem que ser um culto racional. Racional. Que é exatamente você buscar a razão por quê, né? Então o apóstolo Pedro até diz aí, diz na carta dele dizendo que a gente explicar com mansidão qual é a razão da esperança que nós temos em Cristo. Qual é, por que vocês acreditam? Então, é isso aqui. Então, a vontade. Por que tu tem essa vontade de ir para o culto? Então, eu convenci minha alma que ela precisa. Eu coloquei esse entendimento, eu alimentei ela e criei essa vontade nela. É isso aqui. Através de disciplina, Então, né? Você falei. que disciplina essa alma, da mesma Sim. forma que você disciplina o seu corpo para ir a uma academia, fazer exercício físico, até mesmo reeducação alimentar. Então, é você que é responsável por disciplinar ou doutrinar o seu corpo. Da mesma forma, a alma, ela precisa ser sujeita aos seus comandos, porque ela não deve lhe governar. Você deve governar ela, porque ela não vai querer aquilo que é saudável. É igual criança. Vai querer coisas que prejudicam, mas você vai autodisciplinar a sua alma para que ela se salve. É o momento ali, atrativo a teus olhos, você convence ela, né? Você enche ela de fantasia, né? Então você tem que tirar essa fantasia e colocar uma realidade na coisa. É isso aí. Aí você vê que Efésios capítulo 5, versículo 18, né? É o 5, né? Que fala que é... Não vos embriagueis com vinho, que é exatamente você ficar embriagado com as você ficar seduções ou fantasias mundanas. Criando uma fantasia, até um ditado que diz que todo porre é rico, né? Porque exatamente ele não pensa nas consequências depois. Naquele momento ele estoura tudo, ele desbagaça tudo, é brabo, ele dá conta de brigar com todo mundo, ele dá conta de... Ele vence tudo e tem muito dinheiro. Aí depois, no outro dia, ele diz, poxa, cadê meu dinheiro? Acabei tudo. Ele ficou alucinado, doido. Então, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você estando cheio do Espírito, tem lugar para fantasia? Da mundana, carnal, da carne tem vaga lá, para ela chegar lá e te iludir com alguma coisa. Não tem. Aí tudo que vem é fonte espiritual. Ou seja, a alma vai absorver só o que está lá. Está cheio do Espírito, não tem vaga, né? Não tem nenhuma chance da carne agir. Então é isso aí, por isso ele aconselha assim, né? Nos encher do Espírito, né? Que é porque o que vai produzir é salvação, irmão. E também não vá pensar que o Espírito quer só levar você para o céu. Se fosse assim, aceitar Jesus, morria na mesma hora. Não é isso não, para você ser um testemunho na terra, encher essa alma de conhecimento de Deus, de alegria de glorificar o nome do Senhor, de prazer, de
de intelecto, de conhecimento de Deus. E você vai enchendo ela e animando essa alma, né? Com essas coisas de Deus, e assim você é um testemunho na terra, né? Porque Gálatas 5:22 fala, mas o fruto do Espírito, que ele é produzido no homem. Sim. No homem que reconhece a salvação de Deus, que reconhece o poder do Evangelho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. Então você vai esvaziar-se dos seus desejos carnais e vai encher-se do fruto do Espírito, que são benéficos tanto para você quanto para os demais. Né? Uma pessoa cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de bondade, cheia de fidelidade e ainda tem o equilíbrio. Quem não quer estar perto? Né? Então esses são os benefícios, não é só se abdicar dessas vantagens, que para muitos são vantagens da carne, né? Prazeres, suprir seus desejos, não, você vai se encher de algo superior. E quando fala fruto, está dizendo de alimento, né? E algo que é produzido. Vai se alimentar. Isso é do mundo espiritual, que é exatamente a palavra de Deus, é um alimento, o pão da vida. Buscado então, e nutrido nessa alma para que ela possa gerar esse resultado. Exatamente, que vai alimentar você e as pessoas, né? No sentido espiritual, exatamente. Né? Então vamos aí para a introdução. Introdução da nossa lição. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Exatamente, né? Você tem esse entendimento porque você tem essa parte de Deus aí, que é a alma com o espírito ali. Aí você vai ver que os animais, ele tem aquela ligação com o corpo dele lá, né? Ele tem aquela natureza lá. E ele tem aquilo lá já, só aquela rotina ali certinha. Cada um tem a sua natureza lá. O homem não, ele já é no geral. O homem já entende de tudo. Porque, na verdade, o homem já foi feito para dominar sobre todos os animais. Então ele já tem uma compreensão geral das coisas. Os animais não, eles são fechados naquilo. Você vai ver que um animal que não é para ataque, ele não sabe nem se defender. O coitado tem uma força monstra e não se defende. Já aquele que é para ataque nem tem tanta força assim e domina o outro. Então, porque a natureza dele é assim. Já o homem domina sobre todos. Não tem animal que o homem não domine, né? Então é assim, é uma coisa bem... Então aqui, palavra-chave, alma. Né? Hoje é sobre a alma, né? Então vamos aqui no... Primeiro tópico, atributos da alma. Primeiro subtópico, de volta ao Gênesis. Tem que começar aqui. Sim. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação, Gênesis 2:7. Eu vou até ler o que está lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É o que está lá em Gênesis 2:7. Então, não temos dúvida que o homem foi criado por Deus. Vamos continuar. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Salmos
8, versos 3 ao 6. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E dar nomes aos animais. Gênesis capítulo 2, versículo 19. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética na história humana. Gênesis 2, versículo 18, né, que Deus estava ali olhando toda aquela beleza, toda aquela criação e disse: viu Deus que o homem estava só e que não era bom que o homem estivesse só, então Deus mesmo decidiu, far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira. E quando Deus chega com essa bênção para Adão, o versículo 23, a resposta de Adão, empolgado, ele disse: essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Isso aí era bom, era para você fazer essa leitura aí. Você não quer fazer? Gênesis 2, 18 e 23. Então, aqui está a completude do homem. Deus exatamente fecha essa parte. Não, é uma parte de Deus falando que estava percebendo alguma coisa faltando e, de repente, Adão se surpreende e dá a resposta para Deus. Ele se alegrou com aquela bênção. E que isso possa continuar acontecendo, né? Essa felicidade desse companheirismo que Deus preparou. E Adão sozinho ali, né? Quando ele viu, aí ele correu pro abraço, né? Maravilha, né? Isso é muito, muito bom, muito maravilhoso. Importante, né? Então, Deus é perfeito. Ele viu que era bom, mas tinha esse defeito, né? Aí quando ele fez o homem, ele viu essa necessidade mesmo no homem. Mas é assim. Aí vamos continuar, né? Já? Porque segundo subtópico. A gente falou sobre a alma aqui, né? Exatamente dessa os atributos da alma. Desse domínio, né? Eu falei agora aqui na introdução, já falei nesse domínio que o homem tem, né? Sobre todas as coisas. Deus já fez ele com esse entendimento de discernir as coisas entre o certo e o errado, né? Ele ainda não sabia, era a questão do mal lá que ia entrar, mas depois Deus já sabia que ele ia pecar mesmo. Então ele já veio com esse dom, né? E você vê que isso aí, Deus ele já colocou no homem, na natureza do homem mesmo. Não foi aí o diabo ele não teve esse poder de mudar isso aí do homem, dele entender, dele ter uma consciência de que é errado e o que é certo. Aí você pode chegar com uma pessoa, mas essa pessoa é mal, faz as coisas erradas, tudo. Mas se você chamar ele num cantinho assim, mandar ele se acalmar e perguntar com sinceridade: tu acha que isso é certo? Não, tá errado. Ele vai dizer para você que tá errado. Porque ele tem uma consciência que acusa ele dizendo: tá errado isso aí. É porque eu sou teimoso, mas tá errado. É assim. Então é isso que Deus colocou no homem, né? E isso é o que faz o homem correr atrás do certo e se salvar. É quando ele cai em si, que é o caso da parábola do filho pródigo, né? Ele não fez errado, chutou o balde, virou tudo. Quer dizer, gastou tudo, virou aquela coisa terrível, rebelde, mas uma hora ele caiu em si. É esse si que não tem nem uma interferência. Uma interferência nem do mal
e nem de Deus também ali. Ele é ele, o homem que Deus criou ali. Ele caiu em si, aí ele viu que estava errado. Aí ele disse, não, eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele planejou certinho para retornar. Então, se o homem cair em si, ele vai pensar, que é o que eu falei agora há pouco, que as pessoas, a consciência dele acusa ele que existe uma vida eterna, uma vida após a morte. Mas ele pensa que vai para lá de qualquer jeito, porque ele não procura cair em si, parar e dizer, mas o que eu vou fazer? Pequei contra o céu e contra as pessoas que estão do meu lado e contra mim, contra a minha alma, meu Deus. Aí ele vai recorrer a Deus para recuperar a alma. Então eu acho isso aí muito importante, essa questão aí do homem cair em si mesmo, parar e dizer, eu não vou aceitar que o diabo venha me induzir, me enganar. Não, eu estou pecando contra Deus, eu estou fazendo as coisas erradas contra Deus, então eu vou recorrer a Deus para Ele me ajudar, eu reverter esse quadro. Que chama-se arrependimento, né? O evangelho é o evangelho do arrependimento. É o reconhecimento, é o que vai falar aqui, né? Vamos lá o segundo subtópico, entre o espírito e o corpo, onde se situa a alma. Sim. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Por isso que cada um tem a sua própria personalidade. Não tente querer trazer a personalidade do outro para encaixar na sua, que não vai funcionar. Até porque Deus não deu também essa autonomia para o ser humano controlar ou governar as pessoas. Governar os animais, tudo mais, menos pessoas, né? E não culpar o outro também. Ou, de alguma forma, esperar do outro, no sentido de, faz por mim. Tá entendendo? Porque se eu sou igual você pode fazer por mim, que é tudo igual. Quando faz ser eu como você, tipo Deus, até eles se separaram no sentido de obra, mas eles são igual, eles não interferem na obra do outro, não tem discórdia, mas são três, né? Mas você vê que são distintos, os três. Aqui é Jesus, aqui é Pai, aqui o Filho, aqui o Espírito. Então o homem, ele não tem como eu dizer, rapaz, tu fez por mim isso aí? Não, tu é tu. Quem fez foi tu. Bota tua digital lá, tu botou tua digital, já é você mesmo. Então é um negócio muito assim, é mistério. Olha, seus três principais atributos, que são os atributos da alma, são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz, boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O Cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47, que eu também vou fazer essa leitura. E disse então, que foi Maria, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, glória, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela tem a consciência de que a sua alma e o seu espírito estão conectados com a vontade plena do Senhor para a vida dela naquele. Exatamente. Porque essa alma, ela alegra também a carne, né?
né? Exatamente, Com é aquilo que certeza. absorveu, o que eu falei agora há pouco. Então, ela é induzida, o que tu coloca lá, de lá flui isso aí. É uma maldade? Ou é uma alegria? Ou é uma decepção? É uma tristeza? De lá, é como você plantou lá. Plantou, veio, nasceu de lá da alma, aquilo lá. Mas quando é uma alegria da parte de Deus, você plantou de Deus nela. Você trouxe uma coisa de Deus, qualquer uma adoração a Deus, ou como Maria aí, que ficou gestante, vamos falar assim, né? Do Filho de Deus, do Salvador da humanidade. Ela se sentiu, meu Deus, mas meu Deus, o Senhor está dentro de mim, como homem. Ela entendeu tudo isso, ela glorificou. A minha alma está... Engrandece o Senhor, né? Então o Espírito se alegrou, porque isso aí é espiritual da parte de Deus. Então é uma coisa mesmo. Terceiro subtópico, a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmos 42, verso 5. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Versos 4, versos 9 e o 43, verso 2. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. E o salmista declara: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmos 42, verso 2. O Salmos 84, verso 2, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria à integralidade de seu ser. Salmo 51, versos 7 ao 12. Davi, como ninguém, né? Adorava a Deus, tinha um coração de Deus, né? O próprio Deus falou isso, um homem segundo o meu coração. Então ele tinha essa ligação, a sua alma com o próprio Deus, que quando a gente fala coração, eu falei agora há pouco, né? É quase a mesma coisa de alma, né? Que é a sede das emoções. Ali é da onde flui mesmo, né? O coração os sentimentos. É o homem interior, esse homem espiritual. Então, Davi tinha esse sentimento aí de adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Quebrantamento. Então é isso aí, vamos para o nosso intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com o segundo tópico da lição. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
seja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Graças a Deus, já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Primeiro subtópico, distinção de substâncias. O texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique, algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, que é o corpo, que pode perecer por ação humana, outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Tiago capítulo 2, versículo 26 e Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade, que é espírito e alma. Sim, nós não temos muito tempo para estar comentando, mas já comentamos, né? Nosso tempo está curto, nós vamos passar aqui para o segundo subtópico. Segundo subtópico, a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Mas nós temos lá a parábola do rico e de Lázaro, registrada em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, que prova o contrário. A palavra de Deus é verdadeira. Então, essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade e que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano considera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal
e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Atos capítulo 3, versículo 19, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Provérbios capítulo 4, versículo 12 e versículo 27 e Atos capítulo 4, versículo 12. Não vem providência de homem, né? Nem política, nem social, nem... A salvação vem do Senhor, não tem como, você tem que buscar nele. Não tem como você salvar a sua alma com conversa fiada, ou você achar que não existe. Eu já tinha comentado antes um pouco a respeito disso, que há quem pregue que não existe a alma, né? Não existe eternidade, né? E uns diz que existe eternidade para quem se salva, mas para quem não se salva, não existe eternidade. Então é um erro também, porque eu acredito que quase todo ser humano escolhia esse lado de simplesmente ter passado pela terra e desapareceu. E não é assim. Você tem uma eternidade ainda que seja condenado, né? Ou salvo você tem. Então é isso aí. Vamos prosseguir, né? Terceiro subtópico, materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente dos viés que assuma. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, e Tito, capítulo 1, versículo 16. Lamentações 3 e 39 está escrito: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Lucas capítulo 11, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e versículo 16 e 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 3. Eu sempre digo, para simplificar as coisas, que a gente deve procurar fazer o que diz a Bíblia, fazer o que é certo, porque se você fazendo certo, não tem como estar errado, né? Então, porque as pessoas às vezes procuram de qualquer jeito. Você procura o melhor, não é o melhor, o melhor no sentido humano, você procura ser induzido, se enganar a si mesmo. Não, você vai procurar o que é correto, o que é bíblico. Então o apóstolo Paulo diz, para não desprezar as profecias, examinar tudo, retendo bem. Então a gente tem uma coisa que é dúvida, não faça. Aí ele diz para a gente se afastar, ou se abster da aparência do mal. Da aparência, ele não está falando que é do mal. Então aquilo que parece ser mal, ser errado, sai fora. Então você não vai também pecar porque está fugindo de uma coisa que você não sabe o que é. Você está cismado que é pecado. Então você não adere isso aí, você não aceita isso aí. Então a gente tem que conhecer, procurar conhecer o que é mal, né? Para você, fugindo dele, você está no bem, claro.
Mas aquilo que parece ser e você não sabe, não tem certeza, pois não fique nisso aí. Porque pode ser errado. Então é por isso que precisa buscar conhecimento bíblico, né? Para não andar nessas heresias. Né? Vamos. Terceiro tópico, alma renovada e submissa a Deus. Primeiro subtópico, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos da nossa alma. Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E nos guia no caminho de sua vontade. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Filipenses 4, versículos 6 ao 8. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa parte nossa, né? O capítulo de Filipenses 4, versículo 6 a 8, pelo menos o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, nós temos que proteger a nossa mente para guardar as emoções de mazelas e situações conflitantes. Então, essa é a parte que nos cabe. Ser cheio do Espírito, é isso aí, ser cheio da palavra, assim, no Exatamente. sentido... Você vê que no versículo 2 de Salmo 1 aqui, quando sai desse versículo primeiro, ele entra no 2 dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então é uma coisa bem... Você, antes de fazer o que é errado, ou buscar conselho, ou escutar conversa fiada de escarnecedores, você medita, tem prazer na lei do Senhor, ficar pensando, meditando. Então isso significa que você vai desenvolvendo a tua mente nisso, você ocupa a tua mente nas coisas de Deus. Então você vai adquirindo, você vai galgando isso aí, você vai se alimentando. Aí alimentando a tua alma exatamente disso aí, desse pensamento que está funcionando em torno de Deus ali, entendeu? É isso aí. Vamos... Segundo subtópico, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, Mateus capítulo 15, versículo 19, dos desejos impuros e perversos, Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, Provérbios capítulo 21, versículo 10, e das intenções e inclinações malignas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, Números capítulo 21, versículo 5. Devemos purificar e renovar nossa alma, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12 e 2, vivendo em santidade e temor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, Josué capítulo 23, versos 11 ao 13. Exatamente. Referências tem com abundância. A ocupação em Deus. Você está desocupado, no sentido, meditando no trabalho, na preocupação. Tem que, de alguma forma, você tem suas responsabilidades terrenas com a família, com os teus negócios, com as coisas que precisa da sobrevivência, né? Terrena. Depois disso, você preenche com as coisas de Deus, né? Não permitindo pensamentos vagos aí. Mente vazia, oficina do diabo, diz. É um ditado aí. E é realidade.
né? Você não ocupa com as coisas de Deus, vai ocupar com o quê, né? Então é isso aí. Vamos para a conclusão. Conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Exatamente. Pensamentos passam pela nossa cabeça, visão, mas nós não podemos fixar, gravar, meditar nisso, alimentar isso aí. Você vê que Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz exatamente, nós somos tentados quando atraídos e engoldados. Engoldado é exatamente o engoldo da tua concupiscência, você ficar alimentando isso aí. E o negócio vai animando a alma, a bichinha começa, aí cai na tentação. Então você é tentado quando atraído. Então, quando existe essa inclinação, né, a isso aí, né? Aí vem esse empurrão da parte maligna para você fazer errado mesmo, né? Então é isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos encerrar agora o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha aprendido um pouco conosco, né? E nós aprendemos aqui também, né, com o comentarista, e por isso falamos o que falamos aqui e comentamos essa lição de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E até a próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.